Fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade, parte 7 e final. O labeling approach ou etiquetamento indica que um fato só é tomado como criminoso após a aquisição desse status através da criação de uma lei que seleciona certos comportamentos como irregulares, de acordo com os interesses sociais. Em seguida, a atribuição a alguém da pecha de criminoso depende novamente da atuação seletiva das agências estatais. Passa a ser objeto de estudo da criminologia a descoberta dos mecanismos sociais responsáveis pela definição dos desvios e dos desviantes, os efeitos dessa definição e os atores que interagem nessas complexas relações. Deixa-se de lado a ilusão do crime como entidade natural pré-jurídica e do criminoso como portador de anomalias físicas ou psíquicas. Essa nova linha de reflexões produz uma derrocada no mito do sistema penal como recuperador dos desviados. Contrariamente, entende-se que a atuação rotuladora do sistema penal exerce forte pressão para a permanência do indivíduo no papel social, marginal e marginalizado, que lhe é atribuído. O sujeito estigmatizado, ao invés de se recuperar, ganharia um reforço de sua identidade desviante. Na realidade, o sistema penal assim concebido passa a ser entendido como um criador e reprodutor da violência e da criminalidade. Finalmente, cabe expor sumariamente a relação entre a sociologia do conflito e a nova criminologia. Como já visto, a nova criminologia põe em xeque a ideia de que as normas de convívio social derivam de certo consenso em torno de valores e objetivos comuns. Aí está o ponto de contato com a sociologia do conflito, que apregou a ser uma tal concepção uma mera ficção erigida com a finalidade de legitimar a ordem social. Na realidade, essa ordem social seria produto não de consenso, mas do conflito de interesses de grupos antagônicos, prevalecendo a vontade daqueles que lograram exercer maior dominação. Com o esboço desse quadro evolutivo da ciência criminológica, é possível determinar dois principais momentos de mudanças conceituais e epistemológicas. O primeiro deles refere-se à transição do direito penal clássico para o nascimento da criminologia, sob a égide do positivismo, com as inaugurais pesquisas lombrosianas de antropologia criminal. Somente aí é que o homem criminoso adquire importância central nos estudos, que não mais se reduzem às dogmáticas jurídicas. O segundo momento relevante foi o da mudança radical do referencial teórico da criminologia, propiciado pela emergência da chamada criminologia crítica. Nessa oportunidade abandona-se o modelo de pesquisa etiológico profilático, mediante um consistente questionamento de um longo processo de medicalização do crime. O fenômeno criminal passa a ser perquirido como criação da própria organização social e não mais como um ente pré-existente, passível de compreensão e apreensão pela aplicação isolada do método das ciências naturais. A virada epistemológica propiciada pela criminologia crítica não desmerece o conjunto dos estudos anteriores e nem representa um ponto final para a pesquisa criminológica. Tão somente faz perceber que são possíveis explicações parciais para o fenômeno criminal, mas jamais tal questão pode ser devidamente desvendada de forma simplista e reducionista. A criminalidade e a violência em geral são problemas complexos que somente permitem uma visão ponderada através de um conjunto de sabers e métodos de investigação, os quais, isolados, produzem noções fantasiosas e distorcidas. Não é por outro motivo que atualmente se fala numa criminologia integrada. Neste item procedeu-se a uma retomada dessa evolução dos estudos criminológicos já anteriormente levada a efeito em outro trabalho com um objetivo bastante definido,
pretendeu-se expor o mais clara e pormenorizadamente possível como se chegou à ponderada e racional conclusão de que o crime em si não existe na natureza, tratando-se do resultado de normas humanas convencionadas. O criminoso, portanto, é somente todo aquele que infringe tais normas e não o portador de anomalias. As pesquisas etiológico-profiláticas, que são o original impulso da criminologia, são impregnadas de um determinismo irreal porque baseadas em uma noção ilusória do crime como ente natural pré-jurídico, que o direito penal somente faz reconhecer e declarar, quando, na verdade, o crime é uma criação do direito, podendo inclusive modificar-se ao longo do tempo e das mudanças sociais. Ainda que certos eventos criminais possam ser validamente explicados por meio de uma abordagem etiológica, o homicídio perpetrado por um esquizofrênico que acredita estar esfaqueando um monstro, deve-se ter em mente que se trata de um critério válido somente de forma eventual e parcial. Além disso, mesmo sua validade eventual em nada atinge a conclusão inarredável de que o crime é uma criação normativa, um filho do direito e das convenções e não um rebento da natureza. O retorno a uma noção equivocada a este respeito, devido a qualquer espécie de descoberta científica e novas possibilidades de intervenção, constitui um enorme retrocesso do pensamento criminológico com riscos de terríveis consequências sociais e individuais.